Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui, depois de muito tempo, para fazer um conteúdo que eu sei que vocês amam, que são prévia e recap da Semana do Futebol Americano Brasileiro. Ia dividir em 2 vídeos, não vou fazer em um só. Esse vídeo sai na sexta-feira antecipadamente para membros e ele entra amanhã, no sábado, para o público aberto, amanhã às 8 horas da manhã, 8, 10 horas da manhã, entra para o público aberto. Recados iniciais, se não está inscrito, se inscreve no canal. Estamos chegando perto de 3.200 inscritos já aqui no canal e cada vez mais eu fico feliz que a galera está chegando, está acompanhando, está virando membro também, que é muito importante. A gente está chegando perto da marca aí de... Acho que a gente até passou de 150 membros só aqui no YouTube, então é muito legal saber que tem a galera que tá vindo, que tá acompanhando e tá dando, um apoio financeiro mesmo no trabalho. Mas para você que não pode, sem problema. Você sendo inscrito, deixando o seu like, compartilhando com as pessoas, você já tá me ajudando pra caramba. Bom, começando com a semana passada, vamos falar de tudo que rolou, A gente teve encerramento da série Prata e Ouro da SPFL e a abertura da Superliga de Futebol Americano, A unificação já teve a sua primeira semana, Mas vamos começar falando da SPFL, começando pela série Prata, onde a gente já teve vitória do São José Jets 35-14 contra a equipe do Vikings Berserker, Resumo da obra. Acho que era a final que muita gente projetava, pelo menos eu projetava desde o começo do campeonato, O Berserker que tinha mostrado uma evolução boa na reta final do ano passado, contava também com reforços ali que vieram de Storm, Avengers, Uma galera que ficou meio que sem time, depois que o Avengers que acabou, somada à base que o Berserker já tinha, E mais alguns jogadores veteranos que desceram também, Como Renatinho, Vela e tudo mais. E trouxe um time muito competitivo, conseguiu jogar bem em todos os jogos, até o primeiro duelo contra o São José Jets foi um placar mais apertado, e até falo pra vocês que talvez esse placar ele não faça jus ao que foi a final, A final tava bem mais apertada até a reta final do jogo, mas aí a gente também tem que dar mérito ao São José Jets, Uma vez que viu que o Vikings balançou, foi lá e conseguiu matar o jogo, conseguiu sacramentar a sua vitória, E o São José Jets, eu acho que não tem o que falar, Porque assim, confesso que eu não vi muita mudança, Eu acho que a gente viu esse estilo do Jets do primeiro ao último jogo, e esse estilo foi muito bem jogado. Equilibrou bem o jogo aéreo com o jogo terrestre, teve uma rotação grande de quarterbacks, que isso talvez seja o que mais me incomoda, mas eu acho que claramente o time ainda também está buscando, entender quem é o seu de verdade, quem vai comandar esse ataque, às vezes é o dia de cada um que está um pouco melhor. Mas olhando para a Superliga, talvez o time precise fazer um certo ajuste nisso, mas a verdade é que o time mereceu, O time jogou em casa porque tinha preferência de mando, o time se controlou nos momentos em que precisou se controlar, não deixou o Vikings crescer muito ofensivamente, e fez um jogo muito equilibrado, A resposta após sofrer o touchdown foi pontuar, a defesa depois aparece, pontua, special team sem muitas surpresas para os dois lados, e foi um jogo sólido, Mais uma vez, eu acho que o Jets termina com o melhor ataque e com a melhor defesa de forma merecida, Foi o melhor time durante toda a competição. Pro Berserker, eu acho que é aquilo, Um time de desenvolvimento, chegar numa final, e chegar podendo brigar numa final, eu acho que a missão tá cumprida. Agora resta saber quem dessa galera sobe, porque eu acho que tem nomes ali que precisam subir para esse elenco do principal, e quem fica para jogar a Superliga, da terceira divisão. Mais uma vez, Berserker ir longe é um sucesso. Não acho que vai, porque o grupo que pega é um grupo bem calibrado, é um grupo bem calejado, com times que estão brigando aí para ser campeões, da Superliga D3. Então, eu acho que vai ser um segundo semestre um pouco diferente para esse Berserker, mas tem talento, tem experiência e a gente sempre tem a expectativa, do que esse time pode entregar, mas o resumo da ópera é isso, Então agora... os 2 times sobem para a Série Ouro. A gente ainda não sabe como vai ser ano que vem. A SPFL tem falado abertamente sobre, de repente, a Série Ouro e Prata virar uma grande Série Ouro, até para facilitar distâncias e tudo mais, tentar equilibrar um pouco mais as questões de jogos. Mas, teoricamente, em primeiro momento, Vikings e Jets sobem das Prata para Ouro, Então, ano que vem são 2 equipes aí que vão figurar agora com Cannibals, com Franca... com a galera que tá na Ouro, que ficou aí pelo caminho, Então, eu acho que é bem legal da gente acompanhar o que vem pela frente. Caraguá, enfim, tem uma boa competição também para os 2 times olhando para a próxima etapa.
Indo para a Série Ouro, né, onde a gente tem agora Tatuapé Monsters e Guarani Indians classificados para a Série Diamante, tivemos a final e tivemos a vitória do Tatuapé Monsters 36-8. Eu até tinha falado na tier list na semana passada que eu não achava que o Monsters era favorito, mas o Monsters fez o melhor jogo defensivamente da temporada logo na final, né? E assim, isso foi uma grata surpresa, né? O time conseguiu realmente conter o Elias muito bem, conseguiu gerar a pressão necessária para que ele tivesse que ficar dentro do pocket, se livrar muito da bola. A secundária fez um jogo muito bom, que era uma coisa que me preocupava bastante. E também a gente teve mais uma vez um Indians muito inconsistente no seu ataque, um Indians que vive e morre pelo que o Elias entrega dentro de campo, e eventualmente essa conta pode chegar. Essa conta quase chegou na semifinal, mas ela acabou chegando na final contra o time do Monsters. Então eu acho que era um risco que esse time corria, né, todos os jogos, e chegou na grande final e acabou pagando esse preço. Eu acho que o que era característico de Indians, de Leme, desses times do interior, que era uma fisicalidade dentro do jogo, e era isso que ajudava também o time a vencer esses jogos, né, contra Monsters, Cannibals, equipes menores assim nesse sentido, há alguns anos atrás, não funciona mais, né? Não é só isso que faz a diferença e nem é algo de se destacar mais, né? O Monsters por muito e em vários momentos controlou trincheira, correu bem com a bola, com e sem Noé. Eu acho muito importante a gente destacar isso por dois fatores. O Monsters soube armar o seu ataque. Soube armar o seu ataque, soube a hora de correr, soube a hora de passar, soube a hora de fazer um jogo muito equilibrado. E soube a hora de dar a bola na mão de outros jogadores que não se chamassem Noé Carneiro. Noé Carneiro era o cara, era o destaque, era o MVP desse ataque? Sem sombra de dúvidas. Mas o recado, olhando para a Superliga, onde o Noé não vai jogar, é muito claro. O Monsters tem potencial, o Monsters tem jogadores e o Monsters tem um plano. O Monsters não joga só em prol do Noé. A gente viu Johnny jogando muito bem na final, Prince mais uma vez aparecendo em bons momentos, Samurai sendo bem acionado também como recebedor, a linha ofensiva fazendo um bom jogo, Beto diminuindo um pouco mais os erros. Eu acho que ele ainda tem pelo menos uma, duas bolinhas no jogo que o torcedor fica meio apreensivo do que vai acontecer, mas esse ataque está sendo muito eficaz, está achando formas. Ainda é um ataque que joga, na minha concepção, até num certo simples, mas é um simples que está sendo muito bem feito, e quando tenta trazer algo diferente, pega realmente as defesas desprevenidas, e isso vai sendo um grande fator, né? A defesa do Indians até fez um bom jogo, em vários momentos conseguiu conter, conseguiu segurar, mas quando seu ataque não fica em campo, quando você não está organizado em todas as jogadas, eventualmente espaços vão aparecer. O Indians também cometeu faltas em momentos bem ruins do jogo. Eu acho que isso atrapalhou também, né, para o time sair de campo, voltar para campo e dar novas oportunidades quando o Monsters tinha errado. Acabou custando muito caro, né? E no final o Monsters venceu com justiça. Foi um grande jogo. Tem um lance, obviamente, que eu acho que a galera do Indians até me perguntou nas perguntas de segunda sobre um fumble que o time tinha recuperado. É porque ia ser retornado para endzone. Eu acho que não. Tinham 2, 3 jogadores do Monsters na linha ali do jogador para pelo menos segurar e derrubar ou atrasar ele o máximo possível. Então você supor que aquilo ali seria um touchdown é muito perigoso também, né? Óbvio, a arbitragem errou, não deveria ter sido optado, mas também não acho que teria saído um touchdown dali. Enfim, as duas equipes agora estão na primeira divisão, os desafios aumentam, os desafios vão ser maiores, mais técnicos e mais eficazes, né? Então os dois times precisam trabalhar, e eu torço para que os times que subam da ouro para diamante desse ano não façam o que aconteceu com os que subiram no ano passado, né? O Guará simplesmente decidiu não jogar, o Werewolves jogou e encerrou as atividades esse ano, e algo que eu até falei no Terceira para 10, né? A Série Ouro, ela vem como um intuito de você se preparar para diamante e você se estabelecer lá. Mas dos 5 campeões da Ouro que a gente teve até hoje, 3 já acabaram, 3 equipes já acabaram. Então eu acho que é muito importante que Monsters e Indians, que mesmo nas dificuldades, consigam entender a importância de ficar na primeira divisão e fazer um bom futebol americano. Indo para a Superliga agora, a gente teve 5 jogos na semana de abertura. Vamos começar pela terceira divisão. Tivemos a vitória do Francisco Beltrão Redfit por 14-9 contra a Chapecoense Futebol Americano. Um jogo muito interessante, um jogo muito equilibrado. Duas equipes que eu acho que a gente ranqueou bem na nossa tier list, que estão mesmo ali no meio do bolo,
né, tentando brigar por uma vaga. Me surpreendeu defensivamente o jogo da Chape. Eu acho que a Chape conseguiu trazer um jogo mais arrumado defensivamente. Francisco Beltrão acho que se arriscou até mais do que se arriscaria num jogo onde talvez imaginasse uma vitória mais apertada, por assim dizer. A gente viu o time se arriscando mais, teve sucessos e teve erros. E o 14-9 eu acho que foi bem justo. No final o Beltrão, o Redfit, né, conseguiu estabelecer bem quando precisou correr com a bola e controlar as ações. A defesa também teve boas paradas. Mas no final eu acho que esse é um jogo que é o tipo de jogo que simboliza a importância da terceira divisão. Duas equipes que numa segunda ou numa primeira divisão não conseguiriam competir, sairiam do jogo achando que tudo tá errado, que nada funciona, que nada dá certo. E não é isso. Às vezes a gente só precisa colocar você para jogar contra times que estão numa situação parecida, estão mais ou menos no mesmo nível. Então, a Chape teve, 4 interceptações, o ataque teve alguns momentos, o Redfit também, a defesa conseguiu controlar muito bem na trincheira, o ataque teve momentos para atacar e para vencer, o jogo com muita falta também, mas eu acho que no final é isso. Eu acho que quando a gente coloca essas equipes para jogar, né, dentro do seu nível, todo mundo consegue crescer e todo mundo consegue entender aonde tem que melhorar, mas sem sentir que é uma terra arrasada, gigantesca e que nada funciona, né? Indo para segunda divisão, vamos falar de Goianos 28-0 contra a equipe do Gama Leões de Judá. Um placar que pra mim eu acho que o Gama merecia ter feito um touchdownzinho, sabe? Eu acho que o Gama teve uma campanha muito boa, que chegou até a goal line, mas não conseguiu pontuar. Mas eu acho que isso também demonstra, né, a fragilidade desse time do Gama, chamadas ruins, sabe? Terceira pro gol na linha de 8 jardas, você chama um quarterback sneak sem motivo nenhum. É um ataque que ainda me passa muita desorganização, que até conseguiu em vários momentos controlar bem as trincheiras. Eu acho que esse era um ponto de atenção do Goianos ano passado e que continua sendo esse ano. É um time que deveria conter melhor nas trincheiras e eu ainda acho que não conteve tão bem. Né? E óbvio, nessa primeira fase vai pegar Gama e vai pegar Wizards, mas na próxima fase você vai encarar times que correm bem com a bola, você vai encarar um Phantoms que impõe esse jogo, você vai encarar um Vipers que impõe esse jogo, um Vikings que em vários momentos vai trabalhar também no seu jogo terrestre mais forte, o Bristol que a gente nunca sabe, mas pode trazer uma OL um pouco melhor, né, a cada jogo. Então eu acho que é o maior ponto de atenção para o Goianos defensivamente para mim desse jogo. Apesar do placar zerado, é entender que a defesa terrestre ainda precisa melhorar. Seja em alinhamento, seja em posicionamento, seja em força bruta mesmo de como você tem que operar. E também o ataque, eu acho que o 28, ele é um placar bom, né? A defesa inclusive teve uma pick six no final, que acho que também foi justo pelo que a defesa fez no jogo aéreo. E o ataque... Confesso que tá ok. Eu acho que falta ritmo. Eu acho que esse é uma questão. O time fez um amistoso contra o Tubarões do Cerrado antes da temporada. A gente vê que Jalen e Shone Nelson conseguem aparecer bem. Eu acho que os dois ainda vão ganhar muito ritmo. Eu acho que o que a gente viu do Jalen é o que a gente tá vendo no campo. É um cara que consegue sobreviver a um primeiro contato, é um cara que tenta criar e achar espaço, mas não é o cara necessariamente daquela explosão e velocidade final, né? É um running back muito de jogar pelo espaço do campo. E o Shone, eu acho que a gente tá vendo o que a gente projetava, né? A gente tinha pouco material do Shone para avaliar, mas que é um cara que estende jogadas, que vai tentar trabalhar sempre em velocidade, que ele não busca tanto contato, então ele vai buscar mais a sideline, vai buscar, né, às vezes uma jogada um pouco mais curta, mas eu acho que você vê ainda uma falta de ritmo, um passe que ainda não está conectado do jeito certo, mas é tudo tempo de jogo também. Eu acho que é um bom saldo, né, para a equipe do Goianos, é um bom saldo, o time conseguiu fazer bons drives, né, apesar de muitas faltas também, outro jogo muito marcado também por faltas, né? Na real, marcado por mim por uma arbitragem que deixou a desejar em vários momentos. Mas enfim. E do Gama, eu acho que assim, esse resultado prova que o time acertou em descer para a segunda divisão. Né? O time precisava realmente dar espaço para trás. Vai encarar mais uma vez esse Goianos, vai encarar o Wizards. E assim, esse primeiro jogo dá sinais para mim de que tem caminho para melhorar. Eu acho que, mais uma vez, falta organização como ataque, talvez falte em peças também, mas eu acho que o time mostrou flashes de que dá para jogar melhor, né? Resta esses flashes virarem ritmo, resta esses flashes virarem constância, e essa constância inevitavelmente vai virar pontos, né? Eu acho que essa é a questão para esse time do Goianos.
para esse time do Gama. Indo agora para Superliga Feminina, vamos falar de Brasília Pilots 17-14 contra a Lusa Jaguars, né? Já tivemos aí, não digo a nossa primeira surpresa, né? Mas a nossa... Acho que é a primeira surpresa, é uma palavra justa, assim. Acho que o Pilot surpreendeu a gente. As apostas, né, que a gente tinha feito nessa semana, todas eram para a equipe da Lusa e eu acho que eram apostas justas, né? A Lusa é atual campeã, um time muito cascudo, muito trabalhado, mas que talvez a gente tenha subestimado algumas trocas e algumas saídas desse time, né? E pro Pilots, eu acho que, óbvio, a gente tem que falar da chegada da Lara. Eu acho que a Lara, além do touchdown, teve momentos bem importantes no jogo, mas a gente tem que destacar o jogo da Alicia. A Alicia conseguiu 2 passes para touchdown, é um time que fisicamente conseguiu jogar melhor do que a gente imaginava, se beneficiou também de uma Lusa que, na minha opinião, estava bem perdida ofensivamente, literalmente jogadoras se batendo ali para tentar pegar a bola, né, no sentido de trombando. Acho que a Lusa poderia investir um pouco melhor no jogo terrestre, usar outras jogadoras também, né? A Siskin é uma running back de característica de correr mais pelo meio, para situações de jardas mais curtas. A Sol teve jogadas para correr com a bola. Acho que é um time que tem dentro do seu próprio elenco possibilidade de fazer mais, né? De fazer mais e criar mais, né? Mas a defesa do Pilots também tá de parabéns. Fez um grande jogo, conseguiu ajudar o time a garantir a vitória, né? Com paradas muito importantes no final do jogo. Pro Pilots, eu acho que fica um aprendizado que no final teve a chance de matar o jogo e não matou, né? Conseguiu um turnover ali na red zone, ou muito próximo da red zone, e acabou saindo zerado. Então eu acho que é um aprendizado para esse time que tem mais 3 jogos a cumprir ainda, né? As duas equipes ainda têm esses 3 jogos a cumprir. E pro time da Luz eu acho que é isso, é se adaptar ao que teve nesse primeiro jogo. E também eu acho que é a gente entender a realidade, sabe? Naquele finalzinho de jogo, óbvio, é muito fácil eu falar daqui, sentadinho, com a luz na minha cara, papapá, bonitinho, o Ornella sabe de tudo, o Ornella não sabe de nada. Mas é muito difícil você imaginar que hoje, na realidade do que a gente vê do futebol americano feminino, que você vai conseguir jogar uma Hail Mary de trás do meio do campo. Eu acho que o time tem que estar preparado para fazer coisas diferentes quando precisa chegar, né, pelo menos em posição de chutar um field goal, né? E eu acho que essa não é a realidade de nenhuma quarterback do Brasil hoje. Eu acho que você tem jogadoras muito velozes, eu acho que você tem quarterbacks que conseguem pendurar essa bola com uma certa distância, a Sol é uma delas, só que eu acho que é você ter algumas outras soluções pela posição de campo que você tá. Eu acho que de trás do meio campo, hoje, não digo nem no feminino, talvez nem no masculino você tenha quarterbacks que consigam colocar essa bola de uma ponta a outra do campo. Mas isso também, mais uma vez, é muito fácil eu falar isso daqui agora, né? Mas eu acho que é um aprendizado também, né? Você, de repente, tentar algumas coisas diferentes. Indo agora, deixa só eu ver se não estou perdido nos roteiros, mas acho que estamos no caminho certo. Ó, falando agora da Superliga, primeira divisão masculina, tivemos 2 jogos, né? O jogo que abriu, né, a divisão foi o jogo entre Recife Mariners e Caruaru Wolves, 35-14 para o Mariners, né? Então, o atual campeão, né, da BFA estreando contra um dos times que quer surpreender no Nordeste. Um jogo muito bom, acho que do Mariners, né? Existia muita preocupação e eu acho que são justas, né? O Mariners perdeu muita gente do ano passado para cá, jogadores que aposentaram, que pararam, e a gente conseguiu ver isso em alguns momentos ali, alguns errinhos e tudo mais. Mas foi um jogo, acho que bem sólido, né? O Fadini foi muito bem no jogo aéreo, distribuiu bem a bola. Zé Vitor, Leonardo, Adolfo, Vini, todos com pelo menos um touchdown aéreo. Danilo, né? O Danilo Farias também apareceu bem no jogo, apesar de não ter tido touchdown. E foi um time que conseguiu trabalhar muito bem o jogo, né? Eu acho que o time soube trabalhar, também correu com a bola bem em alguns momentos, com o Adolfo, né? O Fufo, uma partida, se eu não me engano, foram para 100 jardas, não sei se foram totais ou só terrestres, mas uma boa partida para ele. A defesa também fez um grande jogo. Acho que quando a gente olha 14, né, a gente pensa, 14 para esse time do Wolves. Quando a gente vê o jogo, JT é um cara que cria, é um cara que acha espaço, é um cara que solta o passe depois de 8, 9 segundos. Num campo que pareceu que estava ficando escorregadio em alguns momentos. Então, quando você contém o adversário a 14, numa estreia também de temporada, vamos falar a verdade, eu acho que é um jogo bom. E a defesa forçou muito bem, conseguiu trabalhar a pressão
de várias formas. É importante a gente falar o plano defensivo que o Heitor traz, né? Pô, vou encarar um quarterback móvel, como que eu paro esse cara? De forma regular, mandando 5 ou mais na pressão, para que ele realmente seja sufocado. Vai ter um vídeo, né, no Film Room, onde eu vou falar sobre a pick six do Mariners bem no começo do jogo, que eu acho que a sequência de jogadas vale muito a pena a gente falar. Pedro Brito teve turnover. Um jogo muito bom do Mariners de maneira geral. Da equipe do Colorado Wolves, eu acho que a gente termina esse primeiro jogo com a sensação que a gente deixa na tier list. É um time extremamente dependente de que JT faça alguma coisa e esse ano de que Zane e Jim façam alguma coisa, né? O Zane, que a gente estava na dúvida se ia jogar no ataque e na defesa, jogou só no ataque no primeiro jogo, não quer dizer que ele não vai jogar nos próximos na defesa, acho que pode acontecer, mas até saiu, né? Ou tá para sair, não sei se saiu até a hora que eu tô gravando, mas o Rain tinha me falado de um post, né? Que eu até tinha falado com ele sobre as jardas ofensivas do Wolves, né? Mais de 90% das jardas do Wolves vieram de JT ou de Zane Jean, né? E esse número é absurdo, e é um absurdo no sentido ruim, né? Então eu acho que é algo que esse time precisa melhorar muito, né? E assim, a gente viu em alguns momentos ali o Zane meio insatisfeito com o JT pela tomada de decisão, de tentar estender, de correr, de às vezes demorar um pouquinho mais para soltar um passe rápido, e o JT é isso. Da mesma forma que ele vai estender jogadas e ele vai trazer bons resultados, em algumas jogadas o recebedor pode ficar bravo porque ele achava que a bola tinha que estar na mão dele um pouquinho mais cedo, né? Defensivamente, eu acho que a defesa teve um momento ou outro, né? Mas o Mariners conseguiu jogar muito bem, conseguiu operar muito bem. E é isso, né? O Mariners estreia com uma boa vitória. As duas equipes têm mais 3 jogos ainda dentro da Conferência Nordeste. Confesso que não lembro de cabeça agora quais são os jogos que cada uma das equipes tem, mas é isso, né, desse jogo. A outra partida também foi da Conferência Nordeste, vitória do Fortaleza Tritões, 37-20 em cima do Caucaia Sabres. Uma grata surpresa esse Caucaia Sabres, tá? Grata surpresa, como o Prince Bridgeford veio para um bom jogo, como o jogo aéreo do Caucaia Sabres se ajustou bem à sua realidade, conseguiu produzir, conseguiu pontuar 3 vezes no duelo e conseguiu se mostrar um time mais organizado. Dito isso, foi engolido defensivamente. O Sean Rudd, e eu sempre falo, e é uma questão, eu já não era muito fã da chegada do Sean Rudd, eu não acho que é um cara que soma tanto assim. E a gente vendo a tape do jogo, ele jogando como single high safety, no fundo do campo, muito afastado da jogada e não contribuindo com plays, sabe? É algo que me incomoda muito, né? Você vai trazer um cara para ele ser um game changer, para ele ser um cara que vai fazer algo diferente, e o cara tá no fundo do campo e ele não soma com o seu jogo defensivo. Ele não traz nada pro seu jogo defensivo. E aí as pessoas podem falar, pô, é implicância, porque o cara é o gringo, você quer falar assim assado. Mas se o time traz esse cara pra ele ser o cara diferente, eu quero que ele faça jogadas diferentes. Eu quero que ele ajude a forçar uma interceptação. Eu quero ele perto da caixa pra forçar uma terceira descida longa ou uma quarta descida. Óbvio, não é só ele. A defesa do Sabre jogou mal. O que o ataque do Sabre jogou de forma interessante, trabalhou e conseguiu mostrar buracos na defesa do Tritões, a defesa jogou mal. Eu acho que a OL do Sabres também não fez um jogo tão bom no jogo terrestre, ficou devendo, então com o passar do jogo o Tritões se ajustou ao plano de jogo do Sabres e conseguiu parar em muitas vezes, o time foi voltar a pontuar, já estava um pouco mais atrás do placar, mas brigou até o final e isso é muito importante, mas eu acho que é isso, são as coisas que me preocupam para esse time. Falando do Fortaleza Tritões, outro time que também mostrou que perdeu uma galera. O ataque volta com o Braxton, sem muitos alardes, sem anúncio. Braxton estava inscrito, eu fiquei sabendo que ele já estava no Brasil. Ele chega fazendo um grande jogo, né? Chega de cabelo raspado agora, né? A gente brincou até ano passado que acho que teve uma jogada, não lembro contra quem, que ele puxaram ali pelo dread, isso não é falta. Esse ano ele vem de cabelo raspado no modo sério e fez uma grande partida, tá? Passando mais a bola do que a gente normalmente estava acostumado a ver. Maranhão também com uma partida muito boa, o L conseguiu trabalhar muito bem, mas verdade seja dita, Fortaleza Tritões em alguns momentos engasgou, mas arriscou quartas descidas e converteu porque arriscou contra uma defesa que não estava jogando tão bem. Na sequência da temporada isso não deve acontecer.
Mas, assim como o Mariners, eu acho que a gente também tem que levar em consideração primeiro jogo do ano, muitas coisinhas a errar e a consertar, obviamente, mas um jogo bom, uma vitória tranquila do Fortaleza Tritões por 37-20, rodou seu elenco no final também. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas teve o TD do menino do Lucas, alguma coisa, que é um menino que é sub-20, que estava sendo destaque no flag, apareceu no principal e apareceu com touchdown, então muito legal a gente ver o Fortaleza Tritões também, já começando a colher os frutos aí da molecada. Miranda teve um TD muito longo bem no começo do jogo, e é isso. A defesa começou, né, com o touchdown, mas depois eu senti que também foi se ajustando. A ganhar na trincheira ajudou muito o trabalho do time, mas deu alguns vacilos ali que vai ter que ajustar, obviamente, para a sequência da temporada. Uma maguinha, né, que ninguém é de ferro. E, bom, vamos direto para a prévia, que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos para falar. Não vou me enrolar, não. Vamos para a prévia e vamos falar primeiro dos estaduais que vão acabar. Esse final de semana teremos Mineiro acabando no sábado, SPFL acabando no sábado também. Começando pelo Mineiro, vamos falar de Locomotiva e Galo Futebol Americano. Jogo que vai ser sábado, 3 horas da tarde, em Ibirité, com transmissão do Band Esportes, como os jogos mais importantes da Liga Mineira acontecem lá no Band Esportes. Primeiro de tudo, o Galo vai contar com reforços do Nordeste amanhã. Jogadores que vão ser inscritos de última hora, porque o regulamento do Mineiro permite isso. Falei sobre isso no Terceira para 10, onde a gente falou de estaduais. É ridículo. Desculpa, é ridículo você poder trazer caras para jogar a final. A gente voltou para 2007, 2008, 2009, quando os times traziam americanos para jogar a final de nacional, quando os times juntavam uma galera de última hora para jogar. Isso, o regulamento do Mineiro tem que mudar. Os times, não é possível que os próprios times achem normal isso. O cara chegar para jogar um jogo, fazer o que o Cruzeiro fez com os caras do Spartans, ou o que o Galo vai fazer agora para a final, só para falar que ganhou o campeonato. Isso aí para mim é loucura. Falando do jogo, até porque eu não fiz recap, né, de Locomotiva e Cruzeiro, nem de Galo e Uberlândia. Primeiro, gostei muito do que eu vi do Galo no jogo contra o Uberlândia. Um ataque muito mais encaixadinho do que eu imaginava. A Caravita veio bem. Prince reapareceu ali no backfield como um bom running back, um cara que se destacou aqui em São Paulo. Depois passou por Flamengo, passou pelo próprio Galo, tava meio sumido assim do radar. Apareceu bem, apareceu pontuando em alguns momentos. A OL conseguiu ter bons jogos. Shelley jogou só no ataque no primeiro jogo. Acho que veremos ele também na defesa nessa grande final. E o time achando soluções, né? Conseguiu trabalhar bem. Também foi o primeiro jogo do ano. Acho que é um ataque que tem que se ajustar. A defesa veio também muito bem, principalmente nas trincheiras. Conseguiu trabalhar bem contra o Uberlândia Lobos. Mas a secundária me deu preocupações. Em vários momentos o Uberlândia Lobos conseguiu conectar passes, conseguiu fazer bons jogos, boas jogadas. E acho que contra o Locomotiva, se as janelas apareceram contra o Uberlândia, contra o Locomotiva elas vão estar escancaradas. E aí é onde você vai ter que achar formas de marcar, né? Porque Locomotiva tem Vilaça, tem Rocha, tem Pokémon, tem o backfield com o Marquinhos, tem o Ryan também no backfield. Eu tô esquecendo provavelmente nomes desse time do Locomotiva, mas não é por mal. Mas assim, o que eu quero dizer é muito talento ali no jogo aéreo, né, pra trabalhar. Fora que, né, a defesa vai ser testada contra uma OL muito boa também. O Locomotiva, eu acho que ele levantou alguns questionamentos contra o Cruzeiro. Se era falta de ritmo, também porque era só o segundo jogo do ano, se o time estava jogando numa marcha mais lenta, ou se a gente deveria baixar um pouco a expectativa sobre esse time. Eu tô mais pelas primeiras duas opções. Eu acho que é um time muito bom. É um time que a gente sabe que vai chegar a gente pro segundo semestre ainda. É um time que se montou, é um time que tem uma baita comissão técnica. Mas eu acho que é um time que talvez tenha jogado não digo nem numa intensidade, mas tenha jogado esse jogo de outra forma e tenha sido surpreendido pelo Cruzeiro. O Cruzeiro fez um grande jogo, a verdade é essa. Precisou de muitos reforços para fazer um jogo competitivo? Precisou. Mas acho que fez um bom jogo. Então eu não quero só fazer parecer como se o Cruzeiro tivesse... o Locomotiva sofreu porque não jogou nada. Não, a gente tem que reconhecer que o Cruzeiro jogou muito bem. Pô, o Cruzeiro tá com um elenco legal, tá com Tuleba, tá com Barnes.
tá com uma linha ofensiva que se reforçou, tem bons nomes ali também na sua defesa, mas a gente vai ter que ver no segundo semestre. Mas eu acho que o time estava bem encaixado, estava com mais ritmo também, e conseguiu fazer frente ao Locomotiva. A minha expectativa para essa final é o Locomotiva, porque, mais uma vez, eu acho que o Galo mostrou um bom ataque, mas também mostrou uma defesa que me preocupou. E eu acho que é aí onde o Locomotiva pode trabalhar muito bem. É um jogo muito importante pro Guti também. Eu acho que é um jogo muito importante pro Guti mostrar mais segurança até na posição de quarterback. Já antecipando para vocês, teremos uma live onde a gente vai ranquear quarterbacks. A tier list dos QBs. Se preparem, que tem caras como o Guti que dividem muitas opiniões. Dando continuidade, vamos falar agora da final da SPFL, o Sampa Bowl, Rio Preto Wilders e Guarulhos Rhinos, né? Mais uma vez, as duas equipes aí se encarando na grande final. Foi a final de 2022 e de 2018, é isso, 18 e 22. Um título para cada lado, agora as equipes decidindo mais uma vez, né? Times que se enfrentaram na temporada regular e foi um jogo muito apertado. E a expectativa é de um grande jogo, né? Eu acho que são duas equipes de muita tradição, duas equipes que tiveram diretamente envolvidas ali com tudo que aconteceu do Spartans, mas estão na final, né? Pelos seus méritos e pelo que fizeram, né, dentro de campo. É a expectativa de um jogo bom, né? Eu acho que o confronto da primeira fase foi muito bom, as situações eram diferentes, o ataque do Rio Preto Wilders estava jogando um jogo bem mais encaixadinho, né? A semifinal contra o Dragons foi bem abaixo, o time conseguiu ter um certo volume, mas demorou para capitalizar, mas conseguiu vencer no final das contas. A defesa do Rhinos, que eu venho martelando muito que não tá jogando tão bem, teve uma grande partida contra o Ocelotes. Claro, a gente leva em consideração as lesões de James Phillips e o Derão também estar machucado. Então encarou o terceiro quarterback da equipe do Ocelotes e conseguiu controlar muito bem as ações com o Stan no comando do ataque. Tô curioso porque assim, o ataque do Wilders achou e geralmente acha espaços contra essa defesa da equipe de Guarulhos. Então é pra gente ver qual vai ser o plano de jogo, como o time se adapta e como o Rio Preto Wilders também traz aprendizados depois da vitória tão apertada contra o Dragons, que eu acho que surpreendeu muita gente. O Dragons vendeu muito caro a classificação para a grande final. E é um jogo que eu acho que existe, obviamente, uma grande questão em quem será o quarterback do Rhinos, né? Nas quartas de final, na rodada de wildcard, foi o Gui. Na semifinal foi o Stan. O Catulo tá dando 1 mês e 10 agora da cirurgia, já aparece treinando. Não acho que ele deva ser o quarterback da final, mas não me surpreenderia se de repente ele aparece equipado ali, né, pro jogo, para tentar aquecer e ver se dá para jogar ou não. Acho perigoso, né? Tem a Superliga aí pela frente. A OL do Rhinos ainda não é uma OL que inspira muita confiança, mas eu acho que é o momento ideal para esse time de Guarulhos mostrar que pode se adaptar à realidade do seu jogo. O que funcionou contra o Ocelotes e contra o Vikings talvez não seja o que funcione contra o Wilders. Talvez você precise fazer coisas diferentes. Sobre quem será o quarterback, eu fico muito dividido. O Gui pareceu muito mais à vontade com o ataque do que o Stan pareceu contra o Ocelotes. Mas a gente leva em consideração, o Ocelotes é uma equipe mais física, é uma equipe mais intensa, e o Stan é mais experiente também, né? Então ele pode ter tido mais alguns cuidados ali durante todo o jogo. Mas é inegável que o Rhinos vem mostrando que, dadas as devidas proporções, quem está recebendo a bola pode controlar sim o jogo. É um jogo bem legal. Eu realmente fico muito dividido para apontar um favoritismo, porque eu acho que é um jogo que simplesmente os dois ataques podem de repente aparecer e jogar muita bola. Tem a questão de quarterback do Rhinos que eu acho que pode interferir diretamente nesse duelo. E também, né, o Rio Preto Wilders é o atual campeão, não é só o atual campeão, é o atual tetracampeão, né? Então eu acho que tem muito peso também. Vai estar jogando em casa, terceira final em 5 anos em Rio Preto. Tem todos esses fatores. Eu, olhando para a sequência, olhando para o que a gente tem visto até agora, eu talvez pendesse um pouco mais para a equipe do Rhinos. Mas eu acho que o Wilders tem a chave. Em muitos momentos o Wilders mostrou que tinha uma chave para atacar em cima desse time de Guarulhos. E se o Rhinos não trouxer coisas diferentes, talvez para essa grande final, seja um fator. Fora que o fator quarterback pode pesar, né? O Verlang é muito novo, mas ele também tem se mostrado um cara com maturidade dentro desse ataque, ainda mais esse ano, né? Onde muita coisa mudou para todo mundo e principalmente para o quarterback isso muda. Coordenador novo, peças diferentes, gente que você tinha e não tem mais.
E eu tô bem curioso para ver essa final. Vai ser transmitida no Instagram, no YouTube da SPFL. Queria pessoalmente agradecer, né, à SPFL, ao Ricardo Trigo, porque vai ser o primeiro ano que eu não vou fazer nenhuma final de SPFL, né? E assim, a final no sábado, o Trigo tava fazendo, Trigo e a SPFL fazendo para que eu tivesse lá, para que eu pudesse fazer o jogo. Acabou que teve mudança da ILF. Trigo tentou correr atrás para que eu pudesse fazer o jogo daqui de casa, a narração, e infelizmente não vai rolar. Então eu queria deixar esse agradecimento aqui porque sabe, né, que eu realmente gostaria de estar, gostaria de fazer. Eu brinco que se eu pudesse eu tava fazendo tudo, mas não vai rolar infelizmente. Mas teremos a transmissão, torcer para que a transmissão seja boa, que todo mundo goste, todo mundo aproveite e que seja um grande jogo, que é isso que a gente quer no final das contas. Pela sequência, dentro da SPFL, eu acho que eu apostaria no Rio Preto Vailers, porque é um time que tem um momento aí a seu favor, mais o fator casa. Mas, expectativa de um grande jogo e, quem sabe, Catulo já de volta. Não colocaria muitas fichas nisso, mas pode ser algo que a gente vai ver. Indo para a Superliga, teremos jogos da terceira divisão, da feminina e da masculina primeira divisão. Começando pela terceira divisão masculina, temos Croco e Curitiba Crocodiles B e Joinville Gladiators. Jogo que a minha aposta para essa semana é o Croco B, porque eu acho que organização vai ser a chave dessa partida. O Gladiators fez 2 jogos até agora na temporada, né? Encarou Rex e encarou Stepos, jogos bem diferentes do que vai encarar contra esse Curitiba Crocodiles, mas se mostrou um time que ainda peca em organização, ainda peca em algumas coisinhas, e eu acho que esse time do Croco B tem essas coisinhas, né? Tem um plano de jogo mais assertivo, é um time que toma certos cuidados para não perder a posse da bola, e é uma defesa que, se faltar de repente um pouco de força, de tamanho, tem o seu esquema tático e sabe trabalhar muito bem o que quer dentro do campo. Então eu acho que o Gladiators pode tentar prevalecer essa parte física, é o que sempre pesa contra um time como o do Croco B, que são de jogadores mais jovens ou com menos experiência. Mas eu acho que o Croco traz esse arroz com feijão bem feito, ainda mais no seu time de base. A gente tem que ver quem que é esse time, se uma galera que estava no Paranaense vai jogar com esse time B ou não. A minha aposta seria o Croco B, porque eu acho que esse time sempre mostra pra gente que dá pra gente esperar um pouco mais, né, de um time de base. Uma expectativa de um jogo bom, de um jogo duro, de um jogo apertado. Ainda no Paraná, ainda no mesmo campo, teremos o jogo da Superliga Feminina nessa rodada, Curitiba Silverhawks e Curitiba Fênix, né? As equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano, vão para o 4º confronto agora, as 2 equipes representantes do Paraná. Todos os jogos bem apertados, a equipe do Silverhawks venceu os 3 até agora, e meu favoritismo é unicamente pelo retrospecto, porque o Fênix está mostrando que dá para jogar e dá para ganhar sim. E depois de semana passada, quando o Pilots venceu a equipe da Lusa, não dá pra duvidar de mais nada. E isso é o mais legal da Liga Feminina, né? Eu acho que vai ser um grande jogo e é um jogo de detalhes. O maior aprendizado que o Curitiba Fênix tem que trazer das 3 derrotas até agora é detalhes. Perdeu por detalhes, perdeu por detalhes e perdeu por detalhes. E em detalhes, o Silverhawks está 3-0 esse ano na disputa, né? O Silverhawks é um time muito tradicional, é um time com muita casca dentro da modalidade feminina e por isso tem o meu favoritismo para esse duelo, que não dá nem para falar que tem fator casa, né? As 2 equipes de Curitiba que vão jogar no mesmo campo, que eu acho que jogaram todos os jogos dessa temporada até agora. E, dando sequência aqui a Conferência Sul da primeira divisão, que começa esse final de semana. Teremos 2 jogos. Vou começar falando de Juventude FA e Santa Maria Soldiers, né? O duelo dos gaúchos, que vai acontecer no Complexo do SESI, lá em Caxias do Sul. Jogo difícil da gente botar muita expectativa, porque a gente não vê o Juventude em campo há 2 anos, né? O Juventude que era o União da Serra, que não jogou estadual ano passado, não jogou BFA ano passado por conta da situação do Rio Grande do Sul e não jogou um gauchão desse ano também. Então a gente tem aí um hiato muito grande desse time. Quem será o quarterback do time? O que temos de informação é Bruno Castro. Bruno Castro, que era o running back do time, que deve assumir na posição de quarterback. E teremos um duelo de não quarterbacks, né? Porque se Bruno Castro não era quarterback até a última vez que a gente viu ele em campo, o Faé tá no seu primeiro ano como QB, né? O Faé que é um cara muito experiente, um jogador defensivo muito bom para essa equipe de Santa Maria, que está nesse processo de transição à posição de quarterback, né? E até a minha última verificação é essa a informação oficial que temos. Esses são os 2 quarterbacks, né? Então as defesas ganham um peso muito grande para esse duelo, né? Porque se você gera pressão e obriga os quarterbacks a se livrar da bola mais cedo do que deviam,
você tem uma chance legal de conseguir turnovers, de conseguir estar numa boa posição de campo e de conseguir coisas diferentes, né? Quando essas oportunidades aparecerem. Então, defesas terão um papel muito grande. A minha aposta nesse duelo, eu acho que ainda é o Santa Maria, porque eu acho que o Santa Maria é um time muito tradicional, no histórico recente sempre conseguiu vencer o Juventude, e por mais que tenha essa questão de quarterback, eu ainda faço aquele a mais da versatilidade, da fisicalidade. O Faé pode correr mais com a bola do que o time corria quando tinha o Douglas, e isso é um fator. Mas a defesa do Juventude tem 2 reforços americanos, né, que é o Zilbor e o Ray Bradley, que podem, obviamente, trazer um peso, principalmente o Zilbor, né? O Zilbor é um baita linebacker, que vai dar um grande jogo aí com certeza, e vamos ver, né? Quem sabe o Bruno e o Faé não trazem um jogo melhor do que a gente inicialmente projeta para a posição. O outro jogo, a outra partida da Conferência Sul, é entre Estepos e Bravos, né? Jogo que vai ser na Arena Canadá, em Viamão, no Rio Grande do Sul. Estepos, eu não quero falar essa palavra, né? Mas vendeu o seu mando pro time do Bravos. Então o Bravos vai estar jogando em casa. Todas as partidas que eu falei, inclusive aqui da Superliga, todas são no domingo, tá? Domingo, 9h30 da manhã tem o jogo do 10 horas da manhã tem o jogo do feminino. E todos os outros jogos são na faixa da 1h30, 2 horas, tá? Só para vocês saberem. Os jogos de sábado são os 2 estaduais, né? 3 horas da tarde o jogo do Mineiro e 6h30 o jogo da SPFL. Dito isso, vamos falar de Estepos e Bravos, né? O Bravos vem aí depois da sua conquista do Campeonato Gaúcho, muito legal, o time conseguiu vencer e tudo mais. Pela primeira vez aí, não sei quanto tempo, venceu o Soldiers, né? A gente fala o Bravos, que é um juntadão aí de Bulls e Pumpkins, vai jogar na primeira divisão agora. É um grande desafio, a gente falou sobre isso na tier list do time. Tem talento, tem um bom quarterback, tem uma linha ofensiva que jogou melhor nesse primeiro semestre do que jogou no ano passado, mas agora a barra sobe. Vai encarar um Estepos que tem um bom front, que tem um front experiente, que tem uma defesa que conseguiu brigar muito bem com o Timberrex e que tem agora a estreia de Brian Macias no comando do ataque, né? Brian, que está indo para o seu 3º time, né, no futebol americano brasileiro, estava com o Bristol na temporada do Paranaense, chega agora para o Estepos. E óbvio que vale a gente falar, né? Durante o ranqueamento a gente falou de Brian e muita gente falou, pô, o Brian, estão destacando o cara já lançou 4 interceptações contra o Croco e tudo mais. Nós vimos a pior versão de Brian Macias até agora. Esse talvez tenha sido o pior jogo desde que ele chegou ao Brasil. Mas isso não é algo que me surpreende, porque isso era exatamente o que a gente via na tape dele do México. O Brian é um cara que precisa que a OL jogue bem. Assim como o Soldiers tinha isso com o Douglas, assim como o Nicholas também precisa que a sua OL jogue bem. Times que passam muito a bola, galera, precisam que a OL jogue bem. Então, tanto para Nicholas quanto para Brian, a OL vai ser um fator. Se a OL jogar mal e ele for apressado, ou ele começar a se livrar da bola porque ele sente que a pressão vai chegar, ele vai errar. Isso é natural. Então eu acho que as duas defesas e as duas secundárias vão ter um trabalho muito grande também com relação a isso. Porque se de repente você começa gerando pressão, e você sente que o quarterback está se livrando, espirrando a bola, soltando ela mais cedo do que deveria, é a hora de atacar, é a hora de forçar, é a hora de roubar e aí é a hora de ganhar. Né? Inclusive, eu acho que esse jogo vai ser um grande termômetro para esse grupo. Né? Um grupo que está muito aberto e eu acho que esse é um jogo que, para mim, realmente define muitas coisas. Meu favoritismo, eu acho que eu tô tendendo um pouco mais ao Estepos. Eu acho que o Estepos ficou muito perto de ganhar o Catarinense e traz um bom quarterback agora. Né? Resta saber se o corpo de recebedores vai trabalhar muito bem, como esse ataque vai operar e, óbvio, como que a equipe do Bravos vem para esse Brasileirão. Porque eu acho que a OL vai ter trabalho, o jogo aéreo vai ter que funcionar muito bem, mas o conjunto da obra tem que ser muito bom. É o que eu sempre falo pra galera. O Bravos se reforçou muito bem do ano passado para esse. Mas vamos lembrar que ano passado esse Bravos foi eliminado eu não lembro se foi o Bristol ou se foi a Matilha. Eu acho que foi um dos dois. Eu não sei porque, eu nunca consigo lembrar. Mas eu acho que assim, a gente também tem que lembrar dessas coisas. É um time que pode sofrer um pouco mais quando o jogo sai muito do controle muito cedo. Porque
Quando é um time que passa muito a bola, você se coloca em situações perigosas, o relógio corre menos. Então, todos esses são fatores que a gente tem que levar em consideração. E mesmo jogando em casa, eu acho que mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Stepos tem um pouquinho mais ali no aspecto de trincheira, que talvez possa ajudar a ganhar. Mas é isso. Primeiro jogo do Brian, a equipe do Bravos pode fazer valer também aí gerar uma pressão, a secundária. Acabaram de ver como foi ele contra o Croco. E sair com essa vitória. Ataque os dois times têm. Resta saber quem vai ganhar na Batalha das Trincheiras e como isso vai acontecer. Mas é isso, meu povo. Tá entregue aí depois de muito tempo. Ó. Obrigado pela paciência que vocês tiveram. Entregue aí, então aí prévia e recap para essa semana do futebol americano brasileiro. Beleza, meu povo? Ó, tamo junto e até a próxima.